Olá, boa noite. Uma sessão temática no plenário do Senado vai debater amanhã, a partir de 1h30 da tarde, a segurança pública no país. Na abertura do ano legislativo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, definiu o tema como prioridade em 2018. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira. A cada hora, 7 pessoas morrem assassinadas no Brasil. Por ano, são mais de 60 mil homicídios. A violência que colocou o Rio de Janeiro sob intervenção também assusta o resto do país. No Congresso, a segurança tem sido pauta prioritária. O país precisa se modernizar. No entanto, a representação política trabalha projetos no sentido de aumentar penas, endurecer cada vez mais. Não é esse o caminho. Algumas propostas já foram aprovadas em plenário, como a que obriga a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios, a que permite à Polícia Federal assumir crimes praticados por milícias e organizações paramilitares, e a proposta que impede o contingenciamento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Está em debate também a criação de um plano nacional para enfrentar o assassinato de jovens. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada é resultado de uma CPI que funcionou no Senado entre 2015 e 2016. O texto está no plenário em regime de urgência. Essa é uma medida fundamental para ser adotada pelo Senado Federal. A aprovação deste projeto, que tem tudo a ver com o ambiente, o momento que nós vivemos no Brasil hoje. 60 mil assassinatos no Brasil por ano. 80% destes são jovens negros que vivem nas periferias das grandes cidades. Outro projeto importante deverá ser aprovado até o dia 20 deste mês. É a proposta que institui o Sistema Integrado de Segurança Pública. Nós temos, ainda que com problemas, a universalização da saúde. Temos também a universalização do ensino fundamental, mas nada disso parecido com a área da segurança, ou existe na área da segurança. Repito, hoje a nossa grande tarefa, presidente, é universalizar o direito à segurança a todos os brasileiros e brasileiras. O presidente da Câmara vai fazer aprovação em regime de urgência e eu farei regime de urgência aqui. Olha, nós queremos aprovar lá e cá até o dia 20 de março. Nesta terça-feira, a crise na segurança vai ser debatida em uma sessão temática em plenário. Os senadores vão ouvir as sugestões de especialistas e representantes do governo, entre eles os ministros da Segurança, Raul Jungmann, e da Defesa, Joaquim Silva e Luna. Esse Senado é a casa da federação. A segurança pública passa pelos estados brasileiros. Os governadores têm que ser chamados a esse debate. Possamos reunir as cabeças pensantes e que tenham experiência nessa área para nos fornecer subsídio, de maneira que nós possamos encontrar o caminho mais rapidamente possível para reduzir e para diminuir essa onda de violência que assola o Brasil inteiro. Ouvir os técnicos e especialistas na sessão solene, na sessão temática, corrobora, nos ajuda a fazer projetos mais eficazes, mais eficientes e mais completos. De que forma nós podemos unificar o serviço de inteligência da polícia? Então, o serviço de inteligência e sistema de unificação de dados precisa ser feito com a maior rapidez possível. A democracia e direitos humanos com foco na segurança pública é o tema da audiência que vai ser realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa amanhã, a partir das 9 horas. A audiência é interativa. Qualquer pessoa pode participar com perguntas, críticas e sugestões por meio do portal E-Cidadania ou pelo Alô Senado. O número é 0800 61 22 11. A cobrança pela bagagem do passageiro está na pauta de 3 comissões nesta terça-feira. Senadores querem saber se a autorização dada às companhias aéreas teve reflexo no aumento das passagens.
Em dezembro de 2016, uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil permitiu que as empresas aéreas cobrassem dos passageiros pelas bagagens despachadas. Ficou liberado o embarque de uma bagagem de mão com peso inferior a 10 quilos. Pela resolução, também deixou de valer a regra que liberava o transporte gratuito de uma mala com até 23 quilos para os voos nacionais e 2 malas com até 32 quilos para os voos internacionais. A medida veio com o objetivo de adaptar as normas das bagagens ao padrão internacional e também com a promessa de redução do preço das passagens aéreas. Mas, segundo a senadora Simone Tebet, a medida teve efeito contrário. Pesquisas revelaram aumentos entre 16% e 35%. A senadora pediu, junto com outros 5 senadores, a realização de audiência pública com representantes da ANAC, das empresas aéreas, do Ministério dos Transportes e da OAB. A reunião acontece nesta terça-feira e será realizada por 3 comissões de forma conjunta: as comissões de Assuntos Econômicos, de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. 2 projetos para combater a burocracia estão na pauta do plenário desta terça-feira. As matérias foram elaboradas pela Comissão Mista de Desburocratização. Um dos projetos autoriza a ampliação dos horários de funcionamento dos cartórios. Hoje, o mínimo são 6 horas diárias de atendimento. Outro projeto que poderá ser votado obriga os cartórios a intermediarem os serviços e entrega de documentos de cartórios de outras regiões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que torna crime a injúria praticada por questões de gênero e de orientação sexual. O projeto seguirá para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que seja votado pelo plenário do Senado. Injúria é uma ofensa contra a honra ou a dignidade de uma pessoa. Pelo Código Penal, isso é crime, com pena que varia de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Quando a injúria se refere a cor, raça, etnia, religião, pessoas idosas ou com deficiência, o crime é julgado com agravante e a pena salta para de 1 a 3 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Detenção, na verdade, ela começa no regime semiaberto, né? E reclusão, ela começa no regime fechado. A proposta da senadora Gleisi Hoffmann acrescentou o termo gênero no mesmo dispositivo da lei que prevê agravante de pena, para permitir que o crime de injúria cometido contra as mulheres também tivesse uma punição maior. Mas a senadora Marta Suplicy foi além e incluiu o termo identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero sempre é bom explicar, é o que é o transexual. Ele nasce com sexo biológico, mas desde pequenininho ele não acha que ele é daquele sexo, porque não é que ele não acha, ele não é, né? E às vezes eles sofrem perseguição, injúria, então eu estou colocando dessa forma, porque quando você fala gênero, é mulher, né? Ou homem. É o biológico. Então, a gente tem que hoje, a partir de todos os estudos que a gente já sabe, a gente tem que ser mais específico. O senador Eduardo Lopes é contra o relatório e apresentou um voto em separado. Ele não concorda com os termos utilizados pela senadora Marta Suplicy. Aonde existem essas 3 expressões, ela vai ser substituída por sexo. Ou seja, a injúria por sexo. E a Constituição, aí sim, ela define sexo masculino e feminino. Então ninguém pode sofrer injúria por causa da sua questão de ser do sexo masculino ou feminino. Agora, por questão de gênero, orientação sexual e identidade de gênero, aí eu não concordo. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se não houver recurso, segue para a Câmara dos Deputados. A lei sozinha não resolve o problema de uma hora para outra. Ela vai estabelecendo a conduta dos agentes punitivos, do Estado e da própria sociedade. Se nós não colocarmos na lei casos como esses, que são aberrações, a violência praticada, contra mulheres, contra a população LGBT, nós não vamos conseguir combater o preconceito e a violência que tem na sociedade. Desde julho de 2017, o Brasil enfrenta um surto de febre amarela. Este é o tema do especial Cidadania, que vai ser publicado amanhã no Jornal do Senado. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto.
Até fevereiro, foram confirmados 545 casos de febre amarela no Brasil, com 164 mortes. O surto começou em julho do ano passado e a causa mais provável é uma combinação de degradação ambiental, falhas na vigilância de epidemias e população desinformada. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira mostra que o país é o maior produtor de vacina contra a febre amarela do mundo e traz entrevistas com especialistas e autoridades em busca de explicações e soluções. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou baixado em senado.leg.br/jornal. A intervenção federal no Rio de Janeiro é o tema do programa Assunto de Estado, que estreia a nova temporada hoje à noite. O senador Eduardo Lopes, convidado do programa, defende a transferência das ações de segurança para a União. Pela primeira vez desde que a Constituição foi promulgada em 88, o governo federal recorreu ao dispositivo que possibilita a intervenção na administração de um Estado. Ao decretar a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, a União assumiu a responsabilidade pelo combate à violência, uma das maiores preocupações da população. Embora o problema seja grave, os indicadores demonstram que o crescimento da violência é ainda mais alarmante em outras regiões. Enquanto no Rio o número de homicídios cresceu 7,5% no ano passado, no Ceará cresceu 50% e em Pernambuco mais de 20%. Para o senador Eduardo Lopes, entrevistado do programa Assunto de Estado, algumas características do Rio de Janeiro fizeram com que a intervenção fosse prioritária no Estado. A questão do Rio tem geografia e o principal, ocupação de território. Sim. Esse é o maior problema do Rio, que é a ocupação de territórios por parte de traficantes e por parte de milícias. Do crime organizado, né? Do crime organizado. Então você tem essa condição que em outras capitais você não encontra. Quer dizer, a natureza do crime é diferente. Exatamente. Então você tem um domínio de território, onde você vê comunidades que são reféns, na verdade, do domínio ou das milícias ou dos tráficos. Onde o Estado não entra, né? Que impõe taxas, que impõe certas coisas que... Onde o Estado não entra. E o Estado não consegue entrar. O Assunto de Estado começa logo depois do programa Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento, que também aborda o tema segurança pública. A convidada é a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.